Lucas capítulo 19, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Repita comigo, igreja: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Poderia sentar em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu estava buscando em Deus uma palavra para trazer para a igreja nessa manhã, o Senhor me direcionou até o tema salvação. Então hoje eu vou decorrer aqui ao longo dessa manhã com os irmãos versículos que dizem a respeito da salvação, e creio que isso vai alimentar muito tanto a minha vida como a vida da igreja. E nós acabamos de ler aqui no verso 9 e 10 de Lucas 19 o seguinte, irmãos. No verso 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o primeiro tópico que eu quero compartilhar com a igreja a respeito de salvação é o seguinte: nós estávamos perdidos e Cristo nos salvou. Irmãos, o verso 10 aqui do capítulo 19 é uma declaração direta de Jesus a respeito da minha e da sua vida, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse perdido, irmão, era eu. Esse perdido era você. Irmãos, se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, o nosso destino eterno seria a condenação. Então eu convido a igreja a fazer uma reflexão nesse momento. Imagina você passar a eternidade no inferno. Essa é a herança que o nosso pai Adão nos deu. O fato de Adão e Eva terem caído lá no Éden fez com que eu e você herdássemos uma dívida a qual nós não tínhamos condição de pagar, e que nós deveríamos pagar essa dívida com a nossa vida eternamente condenada ao inferno. Ou seja, nós estávamos perdidos. Existia um documento condenatório preparado contra nós, e isso não é uma história da carochinha, isso não é um conto de fada, isso é uma realidade. E a igreja tem que acordar para essa realidade. Nós estávamos condenados a passar a eternidade no inferno. Nós estávamos perdidos, não tinha saída, não tinha solução, até que Jesus entrou na história. E a palavra fala que o Filho do Homem, Jesus, veio para buscar e salvar o que estava perdido. Irmão, o Filho do Homem veio para buscar, ou seja, ele foi até o encontro e te buscou. Ele não somente te busca, mas ele te salva. Ele te dá a oportunidade de, ao invés de passar a eternidade no inferno, você passar a eternidade no céu. Nesse momento, poderia pegar meu celular, minha Bíblia, pôr debaixo do braço e ir para minha casa. Não tem mais nada que pregar. Você estava condenado para o inferno. Ponto final. Até que o Filho do Homem veio te buscar e te salvar. Então o primeiro tópico sobre salvação é: tenha convicção que você estava perdido. Tenha convicção que você estava condenado, até Jesus entrar na história e te dar a oportunidade de salvação. Então estávamos perdidos e Cristo nos salvou. Glória a Deus. Irmãos, o próximo tópico sobre salvação que eu quero compartilhar com vocês é: Jesus é poderoso para te salvar. Jesus é autossuficiente para te salvar. É por isso que não tem Exu, não tem Tranca-Rua, não tem Maria, não tem São Jorge, não tem Allan Kardec, é Jesus. Jesus é autossuficiente para salvar a igreja. Em Hebreus 7:25, você não precisa abrir, só me acompanha, diz assim, ó: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O que me chama a atenção é: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Jesus definitivamente é poderoso para salvar a minha e a sua vida. Ou seja,
não é necessário alguém para ajudar. Não é necessário um jeitinho de A e de B. Não é necessário um intermediador entre nós e o Pai. O intermediador é Ele. Então, se alguém aqui nessa manhã ainda não tem a convicção, acha que é outro, acha que não. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único poderoso para te salvar. Só que o que chama atenção em Hebreus 7:25 é que Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Olha só, Hebreus 7:25. Ele definitivamente é poderoso para salvar aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Ou seja, o fato dele definitivamente poder te salvar não significa que você vai se salvar, porque ele definitivamente salva aquele que se aproxima de Deus. Uma coisa é ele ter poder para te salvar, só que ele diz: eu tenho poder para salvar aquele que por meio de mim se aproxima de Deus. Olha aqui, tem muita gente querendo salvação, mas não quer se aproximar de Deus. Meu Deus, aleluia. E Jesus está falando: enquanto não tiver aproximação de Deus, não há salvação. Meu Deus. Hebreus 7:25, vou falar de novo. Ele é capaz de salvar definitivamente, vírgula, aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Não tem como falar de salvação sem falar de proximidade de Deus. Aleluia. Então, se não tem como me salvar sem proximidade de Deus, a gente volta no arroz com feijão: oração, leitura da palavra, jejum. Aleluia. Muitos acham que não precisa orar, não precisa ler Bíblia, não precisa jejuar, porque o preço já foi pago. Ele já me salvou. O bonitinho, bonitinha, está na hora de você começar a abrir mais a Bíblia e ler, e parar de criar um Deus fantasioso na tua mente que nunca existiu. Meu Deus. Ele salva definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus. Que é salvação, se aproxima. A gente muitas das vezes confia no amor, na graça, na misericórdia. O amor, graça e misericórdia são poderosos, sim, mas Ele salva quem se aproxima de Deus. Aleluia. Próximo passo. Isso aqui é claro, mas eu quero trazer para a igreja. Somente Jesus salva. Somente Jesus salva. Irmãos, em Atos 4:12 diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Ele salva. Aleluia. Somente Ele salva. Não há outro. Você consegue enxergar a oportunidade que você está tendo? Você consegue enxergar que de todas as religiões do mundo, de todos os deuses que as pessoas acreditam, só existe um que pode salvar, e esse um te chamou, te escolheu e te trouxe aqui nessa manhã. Irmão, falar que somente Jesus salva é óbvio, mas essas são as coisas óbvias que no dia a dia a gente se esquece. Se só existe um que pode te salvar, porque sobre outro nome não há outro onde nós devemos ser salvos, senão o nome dele. Como que a gente não se aproxima dele? Como que a gente não vive para ele? Como que a gente não busca ele? Irmão, só Jesus é a porta, só Jesus é o caminho, não tem outro. Aleluia. Então, se você não quer Jesus, você não quer o caminho. Se você não quer se aproximar de Jesus, você está rejeitando o caminho. Se você não deseja e não anseia Jesus, você não está desejando e ansiando o caminho que leva a Deus, porque só Jesus salva. Então, se você realmente quer a salvação, anota essa dica: cola em Jesus, porque Ele é o caminho. É muito óbvio falar que só Jesus salva, mas no teu dia a dia, você tem plena convicção disso? No teu dia a dia, você vai para os pés do Senhor, crendo e confiando somente nisso, que só Ele salva. Se só Ele salva, por que você perde tempo trabalhando, estudando, na faculdade, no trabalho, fazendo comida, lavando roupa, lavando louça, mas você não está junto daquele que é o único caminho, que não é outro?
esposa e o teu filho não vão te salvar. Estou falando, irmão Eduardo, que não é para estudar, não. Vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar da esposa, vai cuidar do filho, porque isso é bíblico. Mas gente, a gente se preocupa com tanta coisa, mas não com aquele que é o único de nos salvar. Tem tempo para tudo, menos para a porta que leva para a salvação. Aleluia. Mas com que autoridade? Esse irmãozinho está falando que Jesus é a porta. Com autoridade bíblica, e eu vou te mostrar. Em João 10:9 diz o seguinte: Jesus falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha que profundo. Jesus está falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Olha aqui para mim. Jesus nitidamente descreveu uma porta, porque ele está falando que eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, ou seja, a gente só entra pela porta quando a gente passa por ela. A porta está aqui, mas eu preciso passar, eu preciso entrar. Olha para mim, ele está falando que ele salva, mas para ele salvar, eu preciso dar um passo. Tem muita gente que quer salvar a vida, que quer ir para o céu, mas não dá um passo em direção à porta. Enquanto você estiver parada, você não está salva. Enquanto você estiver parado, você tem acesso à porta, você enxerga a porta, mas você não passou pela porta. Jesus está falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Gente, ó, a porta está aqui. A gente está vendo a porta, está sendo pregado toda quarta e domingo a porta, mas eu ainda não passei. Porque para eu passar, eu tenho que dar um passo, eu tenho que estar em movimento. Meu Deus, aleluia. Tem gente achando, irmão de tio, que já passou pela porta, mas está paradinho do lado de fora. E o que consola ele é que ele enxerga a porta, ele vê a porta, ele vê a madeira, ele vê a maçaneta, só que ele ainda não entrou. Meu Deus. E a palavra fala, literalmente, que Cristo é uma porta, porque fala: aquele que entrar, sairá e encontrará pastagens. Ou seja, você está aqui em um lugar árido, a porta está na sua frente. Quando você dá um passo, você entra e sai do outro lado, e do outro lado você encontra pastagens. Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs que não aguentam mais o lugar árido e que desejam chegar nas pastagens e falam: mas eu estou vendo Jesus, é pregado Jesus, mas a minha realidade é árida e eu preciso encontrar pastagem. Não, a pastagem está do outro lado da porta, que você acha que entrou, mas ainda não entrou. Meu Deus, aleluia. Essa palavra não é para ímpio, é para crente. Glória Essa palavra não é a Deus. para quem não conhece a palavra, é para quem está na igreja. Aleluia. Assim como em Apocalipse ele disse que tinha gente batendo do lado de fora, ele também está dizendo aqui em João 10:9 que tem muita gente que está vendo a porta, mas ainda não entrou porque está parado. Vida espiritual com Deus é em movimento. Aleluia. Movimento. Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia. Agora a gente vai entrar em alguns pontos mais complexos. Então o irmão que está dormindo acorda, a irmã que está cochilando cutuca ela do lado, porque aqui está o jogo que pode mudar a vida de muita gente nessa manhã. Oh, aleluia. Quando a gente fala de salvação, muitos de nós olhamos para a salvação de forma isolada, mas salvação é um destino. Irmãos, vou ser mais claro. Quando a gente pede um Uber para ir para algum lugar, digamos que eu esteja aqui na igreja e vou pegar um Uber para ir para Suzano.
O Uber tem o lugar de partida e o lugar de chegada. Salvação, irmão Eduardo, é o lugar de chegada, o destino. Só que para eu sair do ponto A para ir para o ponto B, que é o meu destino, eu preciso entrar no carro. Então eu não posso pregar para a igreja salvação, que é o destino, sem te ensinar um veículo que vai te levar até esse destino. Aleluia. Quem está me entendendo? Salvação é destino, mas o Douglas não pode ser louco de somente pregar destino e não deixar claro para a igreja o veículo para chegar no destino. E olha só que interessante, muitos de nós, quando pensamos em fé, somos remetidos àquela palavra sobre um monte se transportando para dentro do mar. Muitos de nós, quando pensamos em fé, nós nomeamos a fé como sendo aquilo que me permite ter portas abertas, janelas escancaradas, restaurações familiares. Só que o Senhor me deu uma direção de algo muito profundo. Eu quero compartilhar com a igreja. A real função da fé não é mover montanhas, mas é te dar acesso à salvação. Vou repetir. Talvez você nunca ouviu isso na tua vida, mas está ouvindo nessa manhã. A real função da fé não é mover montanhas, mas é te dar acesso para a salvação. Oh, aleluia. Eu não falei que nós estamos num ponto A e queremos chegar em um ponto B. Eu dei o exemplo do Uber. Para eu sair da igreja e chegar lá na minha casa, no meu destino, que no caso é a nossa salvação, o nosso destino, onde nós queremos chegar, nós precisamos entrar em um veículo. E espiritualmente, quando nós estamos falando sobre as coisas de Deus, o veículo que me leva até a salvação chama-se fé. Meu Deus, aleluia. E o crente que não lê Bíblia, que não ora, que não jejua, ele estacionou e se assentou na fé que leva um monte para o mar, na fé que abre janela, que abre porta, que faz com que ele seja um vitorioso. Irmão, a fé é tudo isso, mas o real motivo dela não é mover montanha, é te dar acesso à salvação. Ah, mas esse irmão é louco, está pregando usos e costumes. Ah, usos e costumes, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vou repetir o texto: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui em Efésios 2, 8 e 9 está dizendo que nós somos salvos pela graça. Aleluia. O início do versículo está apontando o destino, irmã Kelly. O destino, irmão José. Porque nós somos salvos pela graça. É o destino, é a graça que me permite acessar a salvação. Só que a palavra coloca uma vírgula, e crente, começa a prestar atenção nas vírgulas que a Bíblia tem. Porque muitos falam, a salvação, irmão Eduardo, é pela graça. Então se é pela graça, tá resolvido. Aí bota uma vírgula, por meio da fé. Ou seja, o crente está no ponto A, quer chegar no ponto B, que é a salvação pela graça. Mas essa salvação é por meio da fé. O veículo que vai levar o crente até o destino, que é a salvação pela graça, é o veículo da fé. Aleluia. Pastor Sérgio, se eu quero chegar em Suzano de Uber, tem como eu chegar lá sem o carro? Assim como eu não consigo chegar na salvação pela graça, senão pelo veículo da fé. Aleluia. Quando a palavra diz,
porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. O por meio significa por intermédio. E por intermédio significa entre duas estruturas. É o Uber, é o exemplo que eu te dei. Ponto A e ponto B. Duas estruturas. O que intermedia ponto A e ponto B, duas estruturas. E aí o crente usa o veículo da fé para chegar no destino errado, gente. Fé é um veículo para te levar no destino da salvação. Aleluia! Então você que tem pouca fé, sinto muito, filha, sinto muito, filho, o teu veículo está sem combustível. Meu Deus! Você pode até entrar nele. Anda 1 quilômetro, anda 2, Eduardo, anda 3. Mas o combustível é a fé. O veículo é a fé. Se não tiver fé, vai ficar no caminho, não vai chegar no destino que é a salvação. Igreja, a fé é algo muito importante para a sua salvação. Porque não tem como nós nos salvarmos se não tivermos fé. Porque a fé é o que interconecta. A fé é o que liga os dois pontos para a salvação. E vamos ver um exemplo Vamos ver um exemplo claro disso aqui, ó. A Bíblia diz assim, em Marcos 16:16: quem crê e for batizado será salvo. Tira o crer da equação. Não tem salvação. Vamos para Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Tira a fé, tira o crer da equação, você não chega no destino final. Por isso, irmãos, que o Senhor tem me atentado naquela passagem onde o homem chega para ele e fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Oh, aleluia! Isso é verdade, Deus! A igreja precisa clamar: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aleluia! Porque nós, na maioria das vezes, somos nécios. Queremos o destino, que é a salvação, mas para chegar lá tem um veículo que te leva. Esse veículo é a fé, igreja. É a fé. A fé não é somente para você ser curado da doença, ainda que ela torna todas as coisas possíveis. Mas o real motivo da fé é o destino da salvação. Porque o que adianta você ser curado de uma doença e ficar pelo caminho? Você ter uma porta de emprego aberta e ficar pelo caminho? Você ter a sua família restaurada e ficar pelo caminho? Porque você não está olhando para a fé no real sentido dela. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu preciso só reforçar esse ponto aqui para avançar, porque aqui está o grande jogo dessa pregação. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, para eu ter acesso à salvação que vem pela graça, eu só consigo esse acesso por meio da fé. O por meio significa por intermédio. Por intermédio significa um ponto entre duas estruturas. Ou seja, ponto A onde eu estou, ponto B onde eu quero chegar, a salvação. O que interconecta esses dois caminhos, no exemplo do Uber, que é o carro que te tira da igreja e leva para a tua casa, esse carro aqui no texto é a fé. Sem fé eu não chego no destino que é a salvação. Pastor Benedito, a salvação é por fé ou por obras? Meu Deus. Irmã Kelly, a salvação é por fé ou por obras? Tem muito crente que confia nas obras. Eu vou me salvar porque eu oro. Eu vou me salvar porque eu jejuo. Eu vou me salvar porque eu vou para a igreja. Só que a salvação, irmã Eduarda, não é por obra, é pela fé. E aí a gente, ao invés de usar oração, leitura da palavra e jejum para ser um combustível no carro da fé que vai me levar até o destino, eu tiro a fé da equação.
Aí eu faço pelo braço, É. eu faço pela força, Meu o que eu tinha que fazer pela fé. Aleluia. E aí, irmãos, Aleluia. eu vou repetir novamente a pergunta, e aí a gente vai entrar num assunto mais profundo aqui. Igreja, não precisa me responder, porque talvez isso ainda não ficou claro para vocês. Salvação é por fé ou por obras? Pela fé. Só que isso não está claro para muitos cristãos hoje em dia. Salvação, igreja, é por fé ou por obras? Presta bastante atenção. Quem afirma, presta atenção, quem afirma Meu Deus. que a salvação é por fé e não por obras, não está 100% certo. Vou repetir. Quem afirma que a salvação é por fé e não por obras, não está 100% certo, mas está 50% errado. E 50% errado na equação espiritual é inferno. Irmão, que doideira! Vou te explicar. Vou repetir a pergunta: salvação é por fé ou por obras? Aquele que afirma que é por fé não está 100% errado, mas também não está 100% certo, irmãos. A gente tem que entender algo que é um grande segredo sobre isso. O discurso salvação não é por obras, ele esconde algo muito profundo por trás. Que segredo é esse? A gente não pode tirar as obras da equação, pastor Sérgio. Porque aquele que diz o seguinte, ó, salvação não é por fé, mas é por obras, ele está jogando um farol nas boas obras. Só que, irmão Eduardo, boas obras não salvam, porém más obras condenam. Meu Deus. E aí, Jesus, ele fala em Mateus 7, 22 e 23, diz o seguinte: muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, no seu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não fizemos muitos sinais, prodígios e maravilhas. Então Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus. No discurso, salvação é por fé e não por obras, não podemos extinguir as obras, porque boas obras não salvam, porque salvação é pela graça, mediante fé. Porém, más obras condenam. Então a salvação não é por boas obras. Eu só tenho acesso à salvação pela graça. Não é pelo meu joelhinho bonitinho no chão. Graça é favor imerecido de Deus. Aleluia. Então você não vai se salvar, irmão Eduardo, porque você ora, porque você vai ao monte, porque você lê Bíblia. Não, porque salvação não é por obras. Salvação é pela graça mediante a fé. Porém, irmão Eduardo, se você não orar, não ler Bíblia e não jejuar, você não vai ter um antídoto contra as más obras, e as más obras condenam. Vamos lá. Se eu terminar isso aqui, a gente pode ir embora até. Se vocês entenderem isso aqui, a gente pode ir embora. Glória a Deus. Salvação é por fé ou salvação é por obras? Salvação é por fé. Porque nós acabamos de ler aqui, ó, em Efésios 2, 9 e 10, porque vocês são salvos pela graça mediante a fé. No discurso, salvação é por fé ou por obras, salvação é pela fé, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça significa favor imerecido de Deus. Irmão Douglas, o que você fez para merecer a salvação? Nada. Era uma dívida que eu não dava conta de pagar. Era uma dívida que o irmão Lucas não dava conta de pagar. Aí o Senhor veio com a graça, favor imerecido de Deus. Aleluia. E nós somos salvos pela graça. É o que está sendo falado aqui, ó, em Efésios 2, verso 9. Vós sois salvos pela graça,
é a graça, o favor imerecido de Deus, que salva, mediante a fé. O que salva é a graça, favor imerecido. Só que para eu ter acesso à graça que me salva, eu preciso de fé, porque sem fé eu não consigo ter acesso à graça, que pela graça eu me salvo. Então, o discurso que a salvação é pela fé, ele está certo, mas ele não pode esconder o outro lado da moeda, que muitos falam que a salvação é por fé e não por obras. Ou seja, eles ficam batendo nas obras, ficam batendo nas boas obras. O discurso da salvação é por fé e não por obras está na boca de muitos homens preguiçosos. Quem não ora, bate na obra da oração. Quem não lê Bíblia, bate na obra da leitura da Bíblia. Quem não jejua, bate na obra do jejum. Só que essas pessoas, elas estão direcionando a atenção dela para as obras erradas. A obra que você tem que bater não é as boas, mas é as más obras. Porque as boas obras não te salvam, mas as más obras te condenam. Então eu, como cristão, tenho que ter a convicção de que não é o meu joelho dobrado que me salva, é a graça. Mas se eu não dobrar meu joelho, a má obra entra na minha vida, e a má obra me condena. Eu tenho que ter convicção que não é o jejum que me salva. O que me salva é a graça, a favor imerecido, que eu só tenho acesso pela fé. Mas se eu não jejuar, minha Vanessa, a má obra entra, o pecado entra, e a má obra entrando, eu estou fora. Não é a leitura da palavra que me salva, o que me salva é a graça, a favor imerecido, que eu só tenho acesso perante a fé. Porém, se eu não ler a Bíblia, a má obra entra, e a má obra ela leva para o inferno. Igreja, boas obras não salvam. O que salva é a graça, mediante a fé, mas más obras condenam. Aleluia. Então o Douglas está falando que já que a salvação não é pelas boas obras, eu vou parar de orar. Ei, calma, está botando palavra na minha boca que eu nunca disse. Boas obras não salvam, mas não ora não para ver se a má obra não entra, a má obra condena. Boas obras não salvam, porque salvação é pela graça, mas não lê a Bíblia não. Se não lê a Bíblia, a má obra entra, a má obra condena. Não jejua não, porque o jejum não salva. Eu sei que o jejum não salva, o que salva é a graça, mas não jejua não, para ver se a má obra não entra, se o pecado não entra, e é essa má obra que te condena. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa não exclui a outra, irmão. Uma coisa não exclui a outra, irmão. Tem muita gente aí falando assim: salvação é pela graça. Tá tudo resolvido, irmão. Irmão José não precisa orar. Não precisa ler Bíblia, irmão José. Não precisa jejuar, porque o povo está falando que tem que orar, tem que subir monte. Isso aí é obra, filho. E salvação está falando que não é por obra, não. Se não é por obra, é pela fé. Vamos ficar em casa. Meu Deus. Vamos ficar no Netflix. Eita, Jesus. Não precisa ler Bíblia, não, irmão. Não precisa ir para a igreja, não, irmã. Fique em casa de boa. Já que não é por obras. Se não é por obra, é pela fé. Eu creio. Estou salvo. Eita, Deus. Oração, jejum e Bíblia não te salvam, mas te dá antídoto para que más obras não entrem. Aleluia. Boas obras não salvam. O que salva é a graça mediante a fé, mas más obras condenam. É por isso que a gente ora. Oh, aleluia, Senhor. Glória. Jesus chega e fala assim, ó: Glórias a Deus. estão expulsando o demônio, estão curando enfermo, estão falando novas línguas. Nunca te conheci. O povo tinha boas obras. Entraram no céu porque boas obras não. Mas aquele mesmo povo que curava, fazia, acontecia, não era conhecido por ele porque praticava iniquidade. O que acontece com más obras? Condenam.
Nossa, se vocês pegarem isso aqui, ó, vocês vão entrar no 1% dos crentes que tem discernimento e sabedoria do Senhor. No 1% dos crentes. Posso continuar? Agora, o mais difícil já passou. Agora a gente pode ir numa coisa mais light, mais tranquila. Então vamos lá. Falando ainda sobre salvação. Irmãos, Meu Deus. a oração, ela é uma aliada da sua salvação. Oh, meu Deus. Vou repetir. A oração é uma aliada da sua salvação. E aí nós vemos isso em Atos 2:21, que diz assim, ó: e acontecerá, presta atenção, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando aqui em Atos 2 sobre salvação, sobre ser salvo. E a palavra está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O invocar significa clamar. O invocar significa se rasgar. O invocar significa levantar um clamor. Ou seja, aquele que ora, irmão, aquele que ora, aquele que invoca, aquele que clama, tem um aliado ao lado dele para a salvação. A oração não te salva, mas é uma aliada para a tua salvação, porque o que te salva é a graça, favor merecido mediante a fé. Mas a oração é uma aliada para a tua salvação. Primeiro, ela vai ser um antídoto para más obras não entrarem, porque as más obras condenam, e a salvação vai te dar um acesso ao que eu falei lá no início da pregação, que eu falei: Jesus é poderoso definitivamente para salvar aqueles que se aproximam de Deus. A oração te aproxima de Deus e faz com que a salvação de Cristo na sua vida se torne eficaz. Agora eu ouvi um glória, porque eu disse que a oração é uma aliada da sua salvação. Agora eu vou trazer um contraste, que talvez você também nunca ouviu, mas está na Bíblia. Então precisa ler mais a Bíblia, tá? Vamos lá, Pastor Sérgio. Assim como, isso é Bíblia, assim como a oração é uma aliada da sua salvação, a tristeza é uma aliada da sua salvação. Olha o silêncio. Sabe por que esse silêncio? Porque o povo não lê Bíblia, o povo não se alimenta, o povo não se nutre. A oração é aliada da salvação, mas a tristeza também é aliada da salvação. Vamos para a Bíblia, irmãos. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Irmão e irmã, se você entrou triste nessa manhã, chateado, angustiado, coração pesado, que você pecou, essa tristeza é segundo Deus. E se você se arrepender, ela vai te levar para a salvação. Aleluia, aleluia. Comece a observar a origem das suas tristezas. Um homem que peca, a comida perde o gosto, a música perde o som, a cor fica cinza. Meu Deus. O homem que sai da presença de Deus, ele não dorme de noite, ele rola para um lado, ele rola para o outro, ele tem náusea e a conta está cheia. Ele não consegue dormir, a vida dele não tem graça, e o emprego foi o emprego que ele sempre sonhou. Da onde está vindo essa angústia? Da onde está vindo essa tristeza? Está vindo de Deus. Meu Deus. Qual é a origem da tua tristeza? Porque se for segundo Deus, para te provocar o arrependimento, está cooperando para a tua salvação. Aleluia. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação.
Se você chegou aqui tristinho por causa do seu pecado, é Deus operando essa tristeza em você. Uma tristeza segundo Deus, que tem a função de te chamar ao arrependimento, para cooperar com a tua salvação. Aleluia! Glórias a Deus. Está vendo como a gente não tem arma nenhuma espiritual para brigar? A gente não tem arma nenhuma espiritual para brigar. O filho das trevas, irmã Vanessa, irmão Ditinho, é mais salvo que o filho, é mais sábio que o filho da luz. O meu povo, irmã Flávia, perece por falta de conhecimento, pastor. O dia que você comer isso aqui com arroz, feijão e farinha todo dia, você vai parar de apanhar. Vai parar de apanhar. O meu povo perece. O que é perecer? Está apanhando, está sofrendo, está em luta, está em prova. Por quê? Porque não tem entendimento, conhecimento, sabedoria. Eu falei aqui que a tristeza é uma aliada para a tua salvação. Os irmãos ficam assim, boca aberta, nunca ouvi isso na vida. Mas está aqui, ó. Assim como a tua porta aberta está aqui, assim como a cura que você precisa está aqui, assim como a restauração do teu lar que você precisa estar aqui, assim como o batismo com o Espírito Santo que você precisa estar aqui. Mas eu falo, me incluindo, mas a gente é preguiçoso. A gente é preguiçoso. E essa preguiça nos afasta do nosso alvo e destino, que é a salvação. Próximo ponto. Presta atenção para você que não ora. Ah, mas eu estou de... minha vida está indo bem. Minha vida tá, ó. A conta tá boa. O emprego é do sonho. A esposa é que eu sempre sonhei. Mas irmão, irmã, Jesus não te chamou para o singular, te chamou para o plural. Eita, Jesus amado, aleluia! Presta atenção nesse título. Alguém está dependendo da sua oração para ser salvo. Meu Deus. O assunto não é salvação? Alguém está dependendo da sua oração para ser salvo. Vamos para a Bíblia. Glórias a Deus. Filipenses 1,19 diz assim, ó: porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração. Vou repetir. Porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração. O que está dizendo em Filipenses 1? Que a salvação vai ser resultado da oração de um terceiro. Porque eu sei que disso me resultará salvação, a vossa oração. Meu Deus. Tem muitas pessoas do seu lado que dependem da sua oração para se salvar. Aqui em Filipenses 1 está dizendo que oração resulta em salvação. Por quê? Porque você parou de orar por aquela pessoa. Mais uma vez. Porque você parou de orar por aquela pessoa. Tem gente aqui que a mãe não é salva. Tem gente aqui que o pai não é salvo. Tem gente aqui que a esposa não é salva. Tem gente aqui que o marido, que o filho, que a tia, que a avó, que o primo, que o amigo não são salvos. Só que a Bíblia diz em Filipenses 1: porque disso eu sei que resultará salvação pela vossa oração. Meu Deus, aleluia. Quando você dobra o seu joelho, é igual um tanque de guerra indo para o combate. Dá vontade de ir embora até. O cara está pregando. Vou abrir um parênteses aqui. O cara fala assim, ó: quando você dobra o seu joelho, é como um tanque de guerra indo para o combate. E os tanques de guerra estão com a boca fechada, não conseguem dar uma glória a Deus. Meu Deus. É por isso, irmão Eduardo,
que o amigo que você ama, não o irmão Eduardo, um exemplo, não salva. É por isso, irmão Lucas, que aquele primo, que aquele parente, não é salvo. O irmão está aqui no altar suando, ó, suando. Falando que quando você dobra o joelho é um tanque de guerra para o combate, e que a salvação de muitos depende da sua oração. Vocês estão aqui, ó. Vocês estão aqui, ó. Ih, 11h35 ainda, esse irmão vai até meio-dia. Se vocês querem saber até que hora eu vou até meio-dia, hein? Sabe ou não? É até meio-dia. Até meio-dia eu vou. Irmão, tem gente morrendo do nosso lado. É verdade, Deus. Tem gente no abismo do nosso lado. Meu Deus. Vocês lembram o que eu falei no início da pregação? Que a gente estava condenado, perdido, para passar a eternidade no lago de enxofre, onde o bicho não morre. A tua mãe está lá. Teu pai está lá. Sua esposa está lá. Eu estou cheio da presença de Deus aqui. Aleluia. Calma aí. Calete, As pessoas estão lá. E você tem uma ferramenta, irmão Eduardo, que você não usa. A Bíblia está falando que se você dobrar o joelho, isso vai resultar na salvação de vidas. Olha aqui para mim. Tem gente que vai pro inferno e vai, porque você não tem coragem de fazer isso aqui, ó. Isso aqui você não tem coragem de fazer, e por conta disso a tua esposa vai para o inferno, a tua mãe vai para o inferno, o teu tio vai para o inferno, porque você não tem coragem de dobrar 2 joelhinhos. Aleluia. Filipenses 1, porque eu sei disso, que isso resultará na minha salvação, a vossa oração. Tem gente dependendo da sua oração para ser salvo. Meu Deus. E porque a tua conta tá boa, teu emprego tá bom, tua família tá legal, você não dobra o joelhinho. Meu Senhor amado. Você não dobra o joelhinho. Oh, Deus. Sabe o que acontece? É crente insensível, Meu Deus. que vê gente morrendo do lado, mas não dobra o joelho. Aleluia, Senhor. Vou continuar. Irmãos, olha só que interessante. Pastor Sérgio fala que às vezes alguns irmãos pensam que ele é um dinossauro. Acredito que eu sou um dinossaurinho, né? Não é possível. Eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque o Senhor preza com quem prega, tá? O Senhor preza com quem está aqui. Que por oportunidade sou eu, mas amanhã é o Ditinho. Que por oportunidade sou eu, depois de amanhã é o irmão Eduardo. Oportunidade. Mas o Senhor preza com quem está aqui na frente. Meu Deus. E quando a gente fala sobre o assunto salvação, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nós recebemos a palavra que é pregada. Porque muitas vezes, eu vou te provar na Bíblia, quando eu recebo a palavra pregada com cara feia, eu estou fora. Meu Deus. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Oh, Jesus amado. Meu irmão, eu não quero ter opinião aqui em cima. Eu quero só falar o que a Bíblia fala. Se for para um dia eu ter opinião, que o Senhor me tire aqui desse lugar. Aleluia. Tiago 1,21 diz assim, ó. Pelo que... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tiago 1,21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Vou repetir. Tiago 1,21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada,
a qual pode salvar a vossa alma. Cuidado com a forma que você recebe o Evangelho, pois o seu comportamento pode torná-lo ineficiente para te salvar. Eu preguei que o Evangelho cura, restaura, liberta e salva. Na parte B de Tiago 1:21 diz o seguinte, que esse Evangelho, ele pode salvar a vossa alma. Por que ele fala pode e não vai? Porque antes diz o seguinte, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Está falando assim, receba com mansidão a palavra enxertada, o que tem sido pregado e ministrado, porque essa palavra pode salvar a sua alma. Meu Deus, aleluia. Por que ele não afirma que pode? Porque se você não receber com mansidão a palavra que está sendo enxertada, essa palavra é ineficaz na sua salvação. Então, quando eu estou aqui pregando, o pastor está aqui pregando, o pastor Sérgio, o pastor Benedito, irmão, eu fico bravo quando a gente está trazendo uma palavra que pode salvar você, pode salvar sua mãe, pode salvar sua família, pode mudar a sua história. Meu Deus. E tem gente aqui, ó. Meu Deus. Sabe o que uma pessoa dessa está fazendo? Não está recebendo com mansidão a palavra dela enxertada. E a Bíblia fala que quando recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada, nós temos acesso à salvação. Porém, quando não recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada, esse evangelho se torna ineficaz para me salvar. Meu Deus. Sabe por quê? Porque o Douglas quer ter opinião. Ele quer ter opinião, pastor Sérgio. Eu não concordo. Não estou nem aí que se você concorda ou não. É Bíblia, filho. Está escriturado na Bíblia? Tá. Não concorda? O problema é seu. Meu Deus, aleluia. A gente está pregando, está falando. E os irmãos, eu não estou dando recado para ninguém. Estou falando num contexto como um todo. A gente está pregando, porque a gente sabe o que tem do outro lado, gente. Meu Deus. A gente sabe o grau de responsabilidade. A gente sabe que a igreja vai passar por um crivo de julgamento. Meu Deus. Então se eu ficar aqui te alimentando, irmãos, é simples. O que é mais gostoso? Danone ou Giló? Danone. Mas dá Danone para uma criança, ela vai ficar obesa, ela vai morrer e ela não vai ser nutrida. Por isso que a palavra às vezes ela é mais doce, mas às vezes ela é mais amarga. Às vezes a palavra não tem o gosto de um Danone, tem o gosto de um chuchu, de uma abobrinha. Eu não gosto de chuchu, de uma abobrinha, não gosto de nada. Mas sei que tem que comer, tem que alimentar, e tem que receber tanto o doce que sai do altar, como o amargo, alegrinho. Eita Deus, aleluia. Bem mansinho, tá bom? Bem mansinho, bonitinho. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Porque se não recebe o que sai do altar mansinho, o evangelho é ineficaz para salvar. Meu Deus. Então a caras e bocas que você faz para mim, não é para mim, é para cá. Aleluia. Eu sou só o preletor. Aleluia. 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 Vou pular o tópico porque esse aqui está ficando muito áspero. Vamos pro próximo, vamos ficar mais doce. Aleluia. Glórias ao nome santo. Irmãos, do Senhor. olha que profundo isso. O que vai dizer se eu vou me salvar ou não, não é somente crer no Evangelho, mas permanecer no Evangelho ao qual um dia eu criei. Eita, é Vou verdade. falar de novo. O que vai dizer se eu vou me salvar ou não, não é apenas crer no Evangelho, mas permanecer no Evangelho no qual um dia eu criei. Glória a Jesus. O destino que é a salvação, pela graça, mediante a fé, eu só tenho acesso a Ele quando na minha caminhada, dia após dia, eu permaneço crendo no Evangelho, o qual um dia eu criei. Aleluia. Como seria bom, igreja,
se fosse só levantar a mão e falar, eu te aceito. Que na verdade não é a gente que aceita ele. É ele que aceita esse trapo imundício para estar aqui na frente, para estar no banco. Glórias a Deus. Falar que eu te aceito tá de brincadeira. Não sei quem foi que fez esse fundamento, essa oração universal da conversão, né? Você aceita Jesus? Pelo amor de Deus, muito obrigado por ter me aceito. Mas vamos lá. Seria muito fácil falar assim, eu te aceito e pá, tudo resolvido, irmão José. Não, tem que permanecer crendo no Evangelho, no qual você um dia creu. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos para a Bíblia. Glórias a Deus. 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz assim, ó. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha só, a parte A está dizendo assim, ó, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Sabe o que está dizendo aqui nessa carta? Eu estou te anunciando o Evangelho ao qual você já recebeu. Ou seja, muitas vezes nós vamos pregar a mesma coisa, porque não tem outro, não tem o que inventar aqui na frente. É arroz com feijão, mas arroz, feijão, bife vai te levar a uma nutrição espiritual, para você estar pronto. Está dizendo aqui, ó, nessa carta a Coríntios, o seguinte, ó, o Evangelho que eu já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e vocês permanecem. Está falando assim, irmão José, o irmão Douglas, daqui 2 anos, vai estar pregando a mesma palavra. O pastor Benedito, ano que vem, daqui 10 anos, vai estar pregando o mesmo Evangelho. Aleluia. Não tem outro. Glórias a Deus. Não tem outro. Glórias. Ah, mas ele só fala de salvação. Não tem para onde fugir. Ele só fala de oração, de leitura da palavra. Não tem outro. Você quer que eu invente alguma coisa? E a palavra está falando o seguinte, que nós, irmãos, só vamos ser salvos, na parte B, ó, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como tal vos tenho anunciado. Ou seja, eu tenho anunciado um evangelho de salvação, porém só sereis salvos se retiverdes o evangelho da maneira como qual está sendo comunicado a você. Então, o que vai dizer se eu vou me salvar ou não, não é que um dia, há 2 anos atrás, eu senti no coração de ir na igreja, porque minha tia me convidou, e eu fui com ela, e na hora do apelo eu levantei a mão e aceitei Jesus, está resolvido. Não está, não está. Só vai se salvar se você permanecer dia após dia, crendo no evangelho no qual você um dia creu. É dia a dia, é diário. Ou seja, vós sereis salvos se retiverdes esse evangelho como vos foi anunciado. Tem que botar debaixo do braço, tem que guardar e tem que reter ele. Não é porque você um dia levantou a tua mão e creu que está tudo certo. Não está. Tem que crer dia após dia, viver dia após dia, porque somente assim a gente vai chegar no alvo, que é a salvação. Aleluia! Glórias a Deus! E para eu fechar, diz o seguinte, Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, para se salvar, precisa perseverar nesse evangelho até o fim. Para se salvar, precisa permanecer nesse evangelho até o fim. Os irmãos que estão com a barriga roncando, ó, terminei 15 minutinhos antes. Glórias a Deus! Então nem precisa olhar para o relógio, 15 para meio-dia. Vou entregar a palavra e a gente vai conseguir até ir para casa mais cedo. Só que o que eu quero martelar no teu coração é que salvação é algo muito maior do que a gente fala.
depende de muitos veículos para a gente alcançar. A fé, a gente viu nessa manhã, que é o fundamental, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós entramos em assuntos nessa manhã muito profundos, irmãos, muito profundos. Então reflita nessa manhã em tudo que foi pregado, que seja enxertado isso na sua vida, que você rumine essa palavra ao longo de toda essa semana, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.